Atos, capítulo de número 6, os versículos de 1 a 7, já oramos, lemos, agora nós ouviremos a palavra do Senhor. Quero lembrar os irmãos que eu estou instruindo a igreja sobre o ofício diaconal. Nós teremos eleição para diácono no próximo 28 desse mês, então é necessário conhecermos o que as Escrituras requerem destes que exercerão o ofício da misericórdia. Atos 6, de 1 a 7, eu farei a leitura, os irmãos acompanharão, diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, Senhor nosso, recebe nossa oferta de louvor e adoração ao teu santo nome. Feita esta oferta mediante leituras, cânticos, orações e agora, ó Deus, no exercício da fé, no que diz respeito ao ouvir da tua palavra. Por isso, dá-nos tua graça e bênção. Fala de tua parte a cada um de nós, edificando-nos, fortalecendo-nos, também corrigindo, admoestando, firmando cada vez mais nossos passos em Cristo Jesus, teu santo Filho, Redentor nosso, para que de fato não apenas honremos o teu nome, mas para que te agrademos em tudo aquilo que estamos fazendo ao longo desses momentos, desde quando adentramos a este local consagrado ao teu nome, até o momento em que nos despedirmos. Que de fato tudo te honre e ao mesmo tempo te agrade, e também sirva para a nossa edificação e crescimento na fé. Abençoa-nos então e sê conosco, ó Pai, e fala-nos da tua parte. Quanto a esse teu servo, dá-me tua graça, que as minhas fraquezas, meus pecados e falhas não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente usa segundo tua vontade, para a tua própria glória e para a honra do nome do teu Filho e edificação da igreja. É a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, domingo passado eu iniciei a exposição desse texto, quando nós tratamos sobre, ou quando eu iniciei, na verdade, a exposição desse texto com o tema, o diácono, o ofício diaconal, o ministério da misericórdia. E nós tratamos, naquele domingo, sobre 3 pontos iniciais que o texto nos apresenta. Falamos sobre a fonte do problema, que foi a questão dos helenistas e dos hebreus. Eu expliquei o que era isso. Eram judeus, os helenistas judeus de fala grega, aqueles que haviam nascido fora de Israel, mas que na velhice retornavam para Jerusalém para passar os seus últimos dias na cidade santa, como era entendida por eles. Estes eram de fala grega, por isso a denominação de helenistas.
E os hebreus eram aqueles de fala hebraica ou aramaica, residentes desde seu nascimento em Israel. E o texto então nos diz que as viúvas dos helenistas cresceram em muito seu número, de tal forma que os judeus de fala hebraica, eles então, na distribuição do socorro para as viúvas, acabaram negligenciando essas senhoras, e então houve murmuração e contenda, e o problema foi levado então até os apóstolos para serem resolvido. Então essa foi a origem do problema. Vimos também o discernimento bíblico dos apóstolos, quando estes não consideraram nem o problema, nem aqueles que reclamaram como sendo os mais importantes, mas eles discerniram espiritualmente a fonte daquele problema e vimos que a fonte era um pecado chamado partidarismo. Os judeus de fala grega estavam sendo discriminados pelos judeus de fala hebraica, e isso configura-se em partidarismo. Então nós vimos que esse partidarismo levou os irmãos a se colocarem contra outros por se julgarem melhor e por se julgarem maior. Vimos também, em terceiro lugar, que os apóstolos, ao perceberem qual era a fonte do problema, eles então estabeleceram, em terceiro lugar, as exigências bíblicas para aqueles que seriam escolhidos como os futuros diáconos, e essas exigências visavam exatamente revelar os corações, experimentar os corações, para que de fato não apenas o prato pudesse chegar a todas as viúvas, mas que a fé fosse desenvolvida e experimentada tanto por quem serve como por aqueles que são servidos. Então nós tratamos sobre as três exigências que são requeridas para os homens, para que possam exercer o ofício do diaconato. E elas são serem cheios do Espírito Santo, o que significa homens de piedade, homens que de fato possuem uma vida cristã sólida, testemunho de conversão, homens de boa reputação, então homens que não podem ser reprovados, homens que não eram ou que não podiam ser acusados de escândalos, homens de fato que tinham e que possuíam um caráter admirável. E em terceiro lugar, homens sábios, ou seja, homens discretos no seu falar e no seu agir, homens que possuíam bom siso, ou seja, homens que de fato não eram facilmente enganados pelo mal por conta do grande poder que possuíam de conhecer a palavra e de aplicar a palavra às mais variadas situações da vida. Então estes deveriam então serem os eleitos para o ofício da misericórdia, o ofício diaconal. Boa reputação, sabedoria, cheios do Espírito Santo, então todas as áreas da vida contempladas nessas três exigências. Hoje então nós concluiremos o texto e eu então tratarei sobre os outros três pontos que o texto então menciona para nós, a fim de possuirmos compreensão exata, não é, do ofício do diácono e possamos, como igreja, honrar a Cristo na eleição destes irmãos e assim a igreja como um todo poder servir o Senhor no ministério da misericórdia. O verso de número 4, então, nos diz o seguinte: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O verso de número 4 estabelece, então, o quarto ponto nessa escolha dos diáconos, que é exatamente a prioridade da igreja. Os apóstolos, então, ensinam aos irmãos qual era a prioridade da igreja. A prioridade não era aliviar a fome das viúvas helenistas, nem muito menos atender às reclamações tanto de quem não era servido, como de quem estava sendo cobrado para servir. Mas a prioridade da igreja
é honrar o Senhor Jesus Cristo por meio do ministério da palavra e da oração. Então, os apóstolos disseram: quanto a nós, nos consagraremos ao ministério, da palavra e da oração, ou à oração e ao ministério da palavra. Desta forma, os apóstolos comunicaram à igreja qual era a prioridade da igreja. A prioridade da igreja é a prioridade do ministério pastoral, oração e pregação das Escrituras. Tanto a palavra quanto a oração são meios da graça de Deus. São meios pelos quais Deus estabeleceu para abençoar a sua igreja. São meios ou canais pelos quais Deus utiliza para comunicar graça, socorro, para abençoar o seu povo. Pela oração, então, Deus ouve a súplica do seu povo. E pela palavra, Deus responde ao seu povo. Pela palavra, Deus fala ao seu povo, nutre suas almas, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. Pela palavra e pela oração, o Senhor aplica todas as graças celestiais que o Senhor Jesus Cristo já alcançou para nós na cruz do Calvário. Pela palavra e pela oração, a sabedoria do alto é dada ao povo que deve viver santamente neste mundo. Então, se nós pudéssemos resumir toda a atividade da igreja, essa atividade seria oração e o ministério da palavra, porque são exatamente esses dois elementos, esses dois meios da graça de Deus que resumem o trabalho pastoral, que é a oração e o ministério da palavra. Na oração, o povo fala com Deus, expõe suas necessidades, expõe seus louvores, porque quando nós louvamos ao Senhor, também pode ser uma oração cantada, expõe agradecimentos. Na oração, o povo de fato fica mais perto de Deus no que tange a levar ao seu Pai suas causas. Na oração, há uma ligação muito maior entre Deus e o seu povo, entre o Pai e os seus filhos. De maneira que, por meio da oração, o Senhor Jesus Cristo é cada vez mais dado a conhecer a nós e a sua igreja é cada vez mais forte na face da terra. Pela palavra, então, toda a oração é de fato confirmada e pela palavra a igreja é acrescida dos salvos, salvos estes que o Espírito transforma coração e alma. Os apóstolos então ensinaram a igreja dizendo que a oração e a palavra seriam de fato aquilo que resumiria suas atividades. O ministério pastoral então pode ser resumido nesses dois elementos, oração e palavra. Os apóstolos então, quando falam aos irmãos dizendo nós nos consagraremos à oração, eles dizem, nós seremos boca de Deus para a igreja na pregação e seremos boca do povo para Deus quando intercedermos por vocês. Então, a oração e o ministério da palavra são de fato as prioridades da igreja. E aqui, irmãos, deixe-me dar uma explicação. A oração pastoral, ela não é mais poderosa do que as orações dos irmãos. Ela só é diferente num aspecto. Qual? A diferença da oração pastoral, da oração dos apóstolos para a oração dos demais irmãos, membros da igreja, é porque essa oração ela está revestida da ordenação. Ela está revestida da ordenação para o ministério pastoral. Ela está revestida de uma incumbência, ou seja, de um dever de cuidar e de pastorear a igreja. A oração pastoral não é mais poderosa do que a oração dos demais. Entretanto, ela é diferente no que tange que ela é revestida de uma ordenação. Ela possui uma bênção de Deus no sentido de que Deus responsabiliza homens para orar por outros homens. Então, quando estes homens cumprem seus deveres, aqueles que
estão debaixo dos seus cuidados são abençoados. Então é por isso que a oração pastoral é tratada na Escritura de uma forma diferente. Não que os pastores, ou como os apóstolos, fossem mais crentes do que os demais, mas Deus não encarregou a nenhum membro pastorear outro membro, mas encarregou aos pastores pastorearem as ovelhas. Por esta razão, então, a oração pastoral é diferente, porque ela é revestida, envolvida numa ordenança e num dever de cuidar e de velar pelos demais, por aqueles que foram postos sob os cuidados de um ou de mais pastores. Então, a oração pastoral, ela recebe essa bênção por conta do confiar de Deus, de pessoas, a alguns homens. E por isso, então, ela é revestida desse aspecto, desse dever. É por esta razão, então, que nós cremos que na oração pastoral, de fato, há um revestimento dessa presença de Cristo e do Espírito, porque Cristo estabeleceu os pastores para governar a igreja. E assim como Cristo intercede pela igreja nos céus, Ele confiou homens e designou homens para também velar e interceder na terra pelas suas ovelhas que aqui estão. Então, a oração pastoral, ela é revestida desta bênção, mas ela não é mais poderosa do que qualquer outra oração, porque ela também é feita por um pecador que já foi redimido por Cristo e que só tem algum tipo de valor por causa de Cristo o Senhor. Em Atos capítulo 20, no verso 28, o apóstolo Paulo, despedindo-se dos presbíteros de Éfeso, então ele disse: atendei por vós, Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, atendei por vós e atendei por eles. E atendei por eles, por aqueles que o Senhor comprou pelo seu precioso sangue. É por essa razão que os apóstolos dizem: nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, porque de fato há uma exigência bíblica para que os pastores velem pelas suas ovelhas, intercedam pelas suas ovelhas. E é daí a necessidade das ovelhas comunicarem ao pastor suas necessidades. Às vezes o membro adoece e morre, aí depois informa o pastor. Graças a Cristo e a Deus, que Deus vê todas as coisas e não pode cobrar do pastor uma oração por uma alma como esta, porque o Senhor nos deu o dever de velar, não de revelar. Mas a igreja precisa entender que, como os pais precisam conhecer as necessidades dos filhos, os pastores precisam conhecer as necessidades das suas ovelhas, para que possam velar por elas, interceder por elas. Isso é um dever e faz parte do ministério pastoral. Os irmãos nunca podem me cobrar diante de Deus nem na terra: pastor, por que o senhor nunca foi tomar café comigo? Eu não devo café a ninguém, mas devo oração a todas as minhas ovelhas. Agora, se nunca me pedir para orar, eu vou orar a oração que só posso fazer. Senhor, esta é uma ovelha da qual pouco sei, entretanto tu sabes todas as coisas, então dá graça naquilo que for de necessidade. Nós vamos aprender qual é a prioridade da igreja. E como isso seria diferente, não é? Como isso seria diferente? Se os crentes expusessem mais suas necessidades para que elas fossem apresentadas diante de Deus em oração, haveria maior unidade, haveria maior companheirismo e haveria maior compaixão, porque saberíamos quem sofre e quem sorri. Mas muitas vezes via de regra, né? Nós nos envergonhamos de nossas dores, então não contamos, nem pedimos oração, nem procuramos de fato a bênção de Deus já designada para nós,
pelas vias da graça, da oração e do ministério da palavra. Então, muitas vezes sofremos tendo a nosso dispor aquele que governa os céus e a terra. Então, os apóstolos disseram: nós nos consagraremos ao ministério da oração e da palavra. Então, notem que é proeminente o ministério da oração, a oração e o ministério da palavra, né? Então, esses são, de fato, os dois elementos proeminentes no ministério pastoral: dedicação à oração e ao ministério da palavra. Esse é o trabalho do pastor. Ainda que surjam, irmãos, demandas, necessidades importantes, piedosas, como nesse caso, de socorrer as viúvas helenistas que estavam sendo esquecidas na distribuição diária, mas os apóstolos lembraram a igreja: não há outra prioridade a não ser a oração e o ministério da palavra. A igreja de Éfeso, no capítulo 2 do livro do Apocalipse, era uma igreja extremamente operante. Trabalhava como uma locomotiva, e mesmo assim Cristo disse a ela: olha onde caístes e volta ao primeiro amor. Às vezes fazermos um monte de coisas não quer dizer que de fato fazemos em exercício da fé. Porque o maior e o verdadeiro exercício da fé é a comunhão com Deus na oração e o treinar de nossas almas pela sua palavra para nos parecermos com Cristo. A oração e o ministério da palavra, disseram os apóstolos, é aquilo que pode resumir a prioridade do ministério pastoral. Pela pregação, então, a igreja vai sempre ser alimentada, enriquecida com o conhecimento dos céus. E pela oração será sempre ouvida pelo Deus dos céus no que tange as suas necessidades e os seus louvores. Oração e a pregação. A igreja precisa entender que, de fato, esses dois meios da graça são extremamente importantes. Sem pregação, a igreja vai falir espiritualmente. Às vezes, nós medimos a igreja pelo seu número de pessoas ocupando os bancos. Eu não sei quantos já foram num show, mas se você nunca foi, não perde nada. Mas hoje tem a internet, então você pode ver alguma coisa no YouTube. Mas você vai encontrar shows repletos de pessoas sem nada da palavra. Então, encher a igreja não é característica de uma igreja saudável. Hoje no Brasil existe a igreja de Satanás e está cheio de membros. Não quer dizer que haja a palavra para nutrir suas almas. Por isso, irmãos, não desconfiem do poder de Deus pela sua palavra. Sem pregação, podemos até ter inúmeras pessoas nos bancos, mas a igreja vai morrer espiritualmente, porque não vai receber o pão do céu. Sem a palavra, não haverá de fato presença poderosa de Deus no culto, porque Deus fala ao seu povo através da sua palavra pregada. A pregação da palavra, então, deve ser a primeira preocupação de cada um dos membros e também do ministro. E aqui eu faço uma aplicação. Quando você sai de casa e vem para a igreja, você vem encontrar o quê? O que é que você espera encontrar na igreja? Pense sobre isso. Você espera encontrar o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem sua vida na palma das mãos, que pode acrescentar anos ou tirar anos da sua vida? Ou esse ser não existe na sua mente? O que você espera encontrar na igreja? Deus está presente na igreja e Ele fala às suas ovelhas de forma amorosa e paternal. Para os que estão doentes, Ele tira os
as carnes podres e os bichos que estão ali, aplica remédio, trata para que ela fique sã. E para as que estão sã, ele ministra alimento para que elas continuem cada vez mais sã. Mas se nós tirarmos o ministério da palavra do culto, fique certo que Deus não estará no culto. Porque Deus só vai ao culto, ou só está no culto, quando de fato seus filhos estão ali para o ouvir. Para o ouvir. Por isso, o que é que você espera encontrar na igreja quando você sai de casa? Pense nisso. Nós podemos estar aqui hoje por várias razões. Evento social, não temos o que fazer no domingo, né? Rotina de vida, não é pecado a rotina é importante. Mas se eu venho para a igreja só por causa da rotina, então eu tenho um problema sério com Deus. Rotina de vida, né? O pastor vai me cobrar se eu não for. O que é que você veio fazer na igreja? O que você veio encontrar? Quem você espera encontrar na casa do Senhor? A pregação e a oração, disseram os apóstolos, os meios da graça, era de fato aquilo que eles iriam se deter e se ocupar. Eles queriam que a igreja crescesse em comunhão com Deus pelas orações e fosse preservada dos lobos pela pregação. Eles queriam de fato que a igreja fosse cada vez mais nutrida espiritualmente por meio da palavra e desfrutasse dessa nutrição em suas vidas diárias por meio da oração, tanto deles quanto dos próprios apóstolos em favor deles. A oração e a pregação são irmãs gêmeas e não podem ser separadas. Por isso os apóstolos disseram: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eu não sei se os irmãos lembram, mas acredito que sim. Os apóstolos possuíam todos os dons que às vezes são tão cobiçados nos nossos dias, não é? Falar em línguas, revelação, ter visões do trono de Deus. Eles possuem todos esses dons. Mas engraçado que eles não disseram isso. Nós nos dedicaremos aos dons extraordinários. Foi isso que eles disseram? Não, o que foi que eles disseram? Nós nos dedicaremos aos meios da graça, oração e a palavra. Exatamente instruindo a igreja qual é a prioridade da nossa vida também. Oração e dedicação à leitura e ao conhecimento da palavra. A igreja deve orar pelos seus ministros, para que eles possam pregar a palavra com fidelidade. A igreja deve orar para que Deus use os seus pastores para pregar a palavra, a fim de que ela cresça espiritualmente. A igreja deve orar para que os seus pastores não percam tempo com outras coisas, mas se dediquem ao ministério da palavra e à oração. E foi por esta causa que os diáconos foram instituídos na igreja para socorrer aos necessitados, a fim de não sobrecarregarem os apóstolos, para que estes pudessem se dedicar exclusivamente à oração e à palavra. Irmãos, quando você vai escolher um pastor, você escolhe olhando o que nele? Se ele vai velar pela sua alma ou se ele vai agradar a sua carne. Quando eu vim pregar e me apresentar, o que vocês viram em mim para que me escolhessem como seu pastor? Qualquer coisa, com exceção da oração e da palavra, não serve. Ele fala bem, é importante para a pregação, mas não é determinante. Se nós não entendermos que essa é a prioridade do ministério pastoral, nós também nunca entenderemos qual é de fato a prioridade da nossa vida cristã.
que é ter comunhão com Deus pela palavra e ouvir, comunhão com Deus em oração e ouvir Deus pela palavra. A oração e o ministério da palavra são as prioridades. Não que outras coisas não possam ser feitas, mas a prioridade é aquilo que de fato alimenta a sua alma e te encaminha ao reino dos céus, e não aquilo que entretém na terra, não aquilo que agrada apenas. Por isso, pense comigo, qual é o valor que você tem dado à oração e à palavra de Deus? Uma vez me fizeram uma pergunta: pastor, por que na igreja presbiteriana o pessoal não é muito afeito, para fazer jogos, essas coisas no culto, E aí um antigo pastor tinha dado essa resposta e eu usei a mesma resposta dele. Olha, porque quem promove lazer para os filhos é os pais, não é a igreja. A igreja não é parque, não é o Beto Carreiro. Quem promove lazer para a família são os pais, é o marido, não é a igreja. A igreja tem que promover instrução espiritual, tem que velar pelos que são salvos e anunciar o evangelho aos que ainda estão perdidos. A igreja tem que nutrir as famílias para viverem bem na terra até o dia que deixarem este mundo. Mas não há na Bíblia ordenação para que nós façamos teatros, cinemas, jograis. Pode ser feito, mas não é a prioridade da igreja. Então, por isso eu volto a perguntar: qual é o valor que você tem dado à oração e à palavra de Deus? As respostas para essas perguntas nos ajudarão a conhecer mais e melhor como orar e como ler e entender a palavra do Senhor. Então os apóstolos anunciaram a prioridade: orar e pregar a palavra, não satisfazer a fome daquelas irmãs que haviam sido esquecidas. Prioridade, comunhão com o Senhor. Mas, em segundo lugar, o texto nos fala que a igreja era uma igreja madura. Olhe comigo o verso 5 e o verso 6. Então, eles disseram o seguinte: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Note que a igreja demonstra maturidade, tanto com o problema das viúvas que estavam sendo esquecidas, quanto com o ensinamento dos apóstolos. A igreja demonstrou maturidade. O texto diz que o parecer agradou a toda a comunidade, o parecer agradou a igreja. O parecer consistia de duas coisas. Primeiro, os apóstolos se dedicariam à oração e à palavra, e, em segundo lugar, a assembleia, a igreja, elegeria 7 homens cheios do espírito de sabedoria e de boa reputação. E o texto diz que a igreja demonstrou sabedoria, porque isso agradou a igreja. Ela entendeu que, de fato, isso era bom e aceitável diante de Deus. A igreja aceitou a proposta dos apóstolos e isso revelou sua maturidade espiritual e doutrinária. Porque, observe comigo, a igreja reconheceu que, de fato, o trabalho apostólico era prioritário para a oração e para a palavra. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender o texto bíblico, mas os apóstolos reuniram a igreja e dentre os que estavam ali estavam as viúvas que estavam sendo esquecidas e que por muitos dias ficaram sem comer. E eles disseram a elas: não é prioridade nossa servir comida a você, mas é prioridade nossa orar por você e pregar a você. E essas mesmas irmãs, porque eram viúvas,
Ainda que em necessidades físicas, como de fome, elas disseram: é boa esta palavra, porque ela provém de Deus. Isso demonstra maturidade espiritual e doutrinária. A igreja entendeu que deveria cuidar das viúvas, mas não era mais importante o socorrer momentâneo e físico daquelas irmãs, em detrimento da negligência para com as almas. Então a igreja, de forma madura, disse: de fato, os apóstolos não podem gastar seu tempo com este trabalho. Eles, de fato, precisam buscar o pão que não é digerido, é o pão dos céus, pela oração e pela palavra. Em segundo lugar, o que demonstrou maturidade e sabedoria da igreja foi exatamente que ela reconheceu que também a tarefa da assistência às irmãs poderia prejudicar o ministério dos apóstolos, tirando o tempo deles e a dedicação de orarem por eles e de pregar a palavra a eles. Então, a igreja entendeu o que era prioridade, mas também entendeu que acrescentar outra coisa poderia não ser boa para o ofício dos apóstolos. E em terceiro, quando eles disseram: escolham dentre vós 7 homens, a igreja demonstrou maturidade, quando de fato ela reconheceu que ela podia escolher corretamente. E demonstrou maturidade quando também reconheceu que havia homens capazes, com aquelas qualidades, para o exercício do diaconato. Note, queridos, que maturidade espiritual e doutrinária consiste em reconhecer o que é bom, segundo o que Deus determina que é bom. Consiste em amar o que Deus mandou amar, odiar o que Deus mandou odiar e fazer o que Deus mandou fazer e não fazer o que Deus proibiu. Todas as decisões da nossa vida passam por esses 4 elementos. Reconhecer o que é bom, porque Deus disse que era bom, então Deus disse que oração e palavra são bons. Amar o que Deus mandou amar, odiar o que Deus mandou odiar, fazer o que Deus mandou fazer, não fazer o que Deus proibiu. Isso é maturidade. E a igreja demonstrou maturidade quando ela reconheceu que oração e a palavra são boas, porque Deus estabeleceu como bom. Mandou amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima da necessidade dessas irmãs. Então, a igreja amou o Senhor. Em terceiro lugar, ela procurou meio para socorrer os necessitados, porque a palavra diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, então ela foi fazer o que foi mandado fazer. E a igreja não quis fazer aquilo que Deus proibiu, que seria negligenciar a oração e a palavra, ou negligenciar a necessidade daquelas irmãs. Então a igreja demonstrou maturidade. O curioso é que todas as decisões, tanto da igreja como de cada um de nós, são norteadas por estes 4 elementos: o que é bom, o que eu devo amar, o que eu devo fazer, o que eu sou proibido de fazer. Quanto mais aplicarmos nosso coração para conhecer o que Deus disse que é bom, o que Deus ama, o que Deus manda fazer e o que Deus proíbe que seja feito, mais sábio seremos e maior honra traremos ao nome do nosso Deus. Maturidade, então, conduz a decisões corretas, é o que diz o texto. E eles, então, elegeram homens como Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau. E diz o texto, então, no verso 6, que a escolha da igreja foi ratificada pelos apóstolos, quando eles impuseram as mãos sobre aqueles irmãos, reconhecendo que todos eles possuíam, de fato,
sabedoria, bom testemunho, homens de boa fama, e eram cheios do Espírito do Senhor. Aqui, queridos, eu quero fazer uma aplicação para nós. Hoje, como é que nós... Bernardo, psst, ei Bernardo, psst, sente lá com o tio Rafael, vá, lá com o seu pai, vá meu velho. Vá que você é um filho da aliança e Deus está mandando ficar quieto. Isso, do ladinho do seu velhinho aí, pronto. Não sai daí não. Hoje, como é que a igreja experimenta maturidade? Ou como ela tem perdido a maturidade? Se nós olharmos de modo geral, temos perdido a maturidade, exatamente porque nós temos colocado em dúvida, em xeque, aquilo que Deus disse que é bom, aquilo que Deus nos mandou amar, aquilo que Ele nos mandou fazer e aquilo que Ele nos proibiu de fazer. Ou seja, a igreja tem perdido a maturidade, porque ela tem temido mais a sociedade do que a Deus. Hoje a sociedade é quem tem ditado para nós o que é bom, o que devemos amar, o que devemos fazer e o que não podemos fazer. Não mais o Senhor. E assim acontece dentro de nossas casas. Os homens não são mais homens como Cristo, mas como a sociedade quer que eles sejam. As mulheres não são mais mulheres, mas são como a sociedade quer que elas sejam. Os filhos não são mais criados pela palavra, mas são criados agora pelas mais variadas correntes psicológicas e neurocientíficas que existem, todas com concepções meramente humanistas. E o resultado de todas estas coisas está na igreja, porque é lá que todos eles se encontram, temendo menos a Deus, mas temendo mais a sociedade. Se nós queremos ser uma igreja madura, não precisamos que um anjo nos visite e nos diga o que fazer. Precisamos aprender a temer o Senhor. Porque temer a Deus não é ter medo da sua pessoa. Temer a Deus é amá-lo acima de todas as coisas. É amar a sua palavra. É amar o que é bom porque Ele disse que é bom, é amar o que Ele ama porque Ele ama, é fazer o que Ele nos manda fazer porque é sua ordem, é não fazer o que Ele nos proíbe porque isso o desagrada. Nós precisamos voltar ao caminho do temor, se quisermos experimentar maturidade, igreja madura. Com urgência, precisamos aprender a temer o Senhor. Quando nós fizermos isso, nós experimentaremos, como diz a palavra, do poder de Deus, que não apenas operará em nós, que já somos o seu povo, como por meio de nós, para impactar nossa cidade, nosso estado, nossa nação. Nós precisamos aprender a temer o Senhor. E foi isso que essa igreja fez. Temeu o Senhor e por isso se comportou madura, sabiamente. Por fim, o texto então nos dá o último elemento, que é conferindo autoridade. Verso 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. A ordenação ao ofício do diaconato foi de fato estabelecida agora, com imposição de mãos por parte dos apóstolos, conferindo autoridade e bênção apostólica àqueles nossos irmãos, os primeiros diáconos, os primeiros ministros da misericórdia. A imposição de mãos, meus irmãos, não é um rito inventado pelos homens. A imposição de mãos é uma ordenança de Deus. Em Números 27, os versículos de 18 a 23, quando Deus
manda que Moisés chame Josué e imponha as mãos sobre ele, transferindo a autoridade que o próprio Moisés possuía, ou conferindo a autoridade que Moisés possuía para Josué. E conforme o verso 23, Deus disse: ao conferir autoridade publicamente pela ordenação, pela imposição de mãos, a congregação se torna obrigada a obedecê-lo. Pode ler Números 27, os versos de 18 a 25. A imposição de mãos não é um rito humano, uma cerimônia qualquer, mas é uma ordenança de Deus. É quando as autoridades constituídas por Deus conferem autoridade a outro. Quando os presbíteros ordenam um diácono, conferindo-lhe autoridade, eles estão não apenas dizendo que este homem está agora devidamente eleito e ordenado para tal ofício, como eles agora obrigam a igreja a obedecê-lo enquanto ele for fiel, mediante conferir de autoridade. Mediante conferir de autoridade. Foi assim que Deus estabeleceu para que Moisés fizesse com Josué. A imposição de mãos, então, é uma transferência de autoridade. E agora a igreja precisa honrar e obedecer a estes que são ordenados e investidos publicamente. Por isso que nós não podemos impor as mãos sobre ninguém de forma precipitada. Porque se impormos as mãos precipitadamente sobre alguém, nós estamos conferindo a autoridade do reino a alguém que não irá cumprir com tal autoridade. E isso constitui-se num envergonhar de Cristo e do seu reino. Constitui-se em ter em menor conta, em menor valor, aquilo que Deus estabeleceu por meio do seu servo Moisés, como sendo de fato um ato público de uma chancela de Deus para quem ele havia escolhido, para quem ele havia consagrado para o trabalho na igreja. Nós não podemos impor as mãos precipitadamente sobre ninguém. Sobre ninguém. É como um pai que não entrega sua filha para casar com qualquer um. Assim Cristo exige de nós que tomemos cuidado com a sua noiva, não impondo sobre ela nenhuma autoridade indigna. Indigna. Às vezes eu fico perplexo como hoje, na igreja de um modo geral, mas olhando para dentro da nossa igreja, né? Não da nossa específica, mas da igreja presbiteriana de um modo geral, como se ordena e se impõe as mãos de qualquer maneira sobre qualquer um. É presbíteros, é diáconos, é pastores. Como de fato tem sido banalizado a honra e a autoridade de Cristo, sendo imposta, concedida a qualquer um, sem o mínimo necessário para que cuide da igreja do Senhor. Portanto, irmãos, quando não for possível eleger ninguém, não eleja o pior. Esse negócio de eleger alguém para ficar vago é um pecado contra os céus. Porque seria a mesma coisa de dizer, Jesus, já que não tem outro Salvador melhor do que você, vai tu mesmo. As eleições na igreja sempre foram tratadas debaixo de rigor de fé, de temor de Deus. E nós não podemos fazer diferente. Nas eleições eclesiásticas, quando se elege alguém, tem que se eleger debaixo de temor e de fé, em oração para que Deus de fato nos guie
Deveríamos orar mais e dizer: Senhor, se há alguma coisa oculta com esse meu irmão, se ele vai envergonhar o teu nome depois de eleito e ordenado, revela, Senhor. E certamente Deus iria permitir, caso não prestasse o indivíduo, Ele iria permitir que eles esbarrassem em algo para que pudéssemos ver. Mas como a igreja não ora e não pede, Deus tem dado maus ministros, maus pastores, maus presbíteros, maus diáconos, como instrumentos, como varas nas mãos do Senhor para fustigar e disciplinar a igreja. Às vezes nós olhamos e pensamos assim: será que Deus de fato está no controle da igreja? Porque a gente vê tanto herege caminhando livremente por aí, ninguém morre, né? Deus retarda o juízo dos hereges para fustigar os crentes. Porque os crentes fizeram como na época de Saul: dá-nos um pastor, Senhor. Como é que vocês querem? A gente quer um que nos agrade. Então Deus, tá bom, eu vou botar um cara que agrade vocês, ele vai ser igual a vocês, ele também vai querer se agradar. E tome-lhe peia. Até um dia os crentes despertarem e perceberem suas almas magrinhas, só pele e osso, porque não tem palavra, não tem oração, não tem o Espírito do Senhor. Então, nós não devemos impor as mãos precipitadamente sobre ninguém, e não devemos eleger ninguém caso não haja alguém capaz para o ofício do diaconato, que é o caso aqui, para o ofício do presbiterato, quando for eleição de presbíteros, e para o ofício do pastorado, quando for um pastor. Se eu não prestar, não pode votar em mim, caso haja eleição. As coisas de Deus não podem ser tratadas com menor rigor e seriedade do que como nós tratamos as nossas coisas. É incrível, nenhum de nós entrega nosso carro para alguém que está aprendendo a dirigir. Mas entregamos a igreja de Cristo para qualquer um, só porque diz que é crente. Não, eu creio em Jesus. A Bíblia diz que os diabos temem Cristo. E creem no sentido de que sabem que Ele é Deus. Mas continuam sendo diabos, porque as almas não foram alcançadas para a redenção, porque isso não é possível. Então, não devemos eleger ninguém que não esteja habilitado. Pastor, e como é que nós fazemos quando tivermos uma eleição e não tiver ninguém para ser habilitado? Não eleger é a primeira coisa. A segunda coisa, a igreja não deve se desesperar achando que ela é mais fraca, ou que ela não é espiritual, ou que Deus não ama a igreja. Não, isso é um pecado. Achar que ela não serve, ou que ela é muito alguma coisa fraca, não. A igreja deve orar com jejuns e oração e suplicar: Senhor, envia-nos homens capacitados. Antes de apelarmos, que é muito comum para a detração, né? O senso de como é, meu Deus? Fugiu o termo agora, quando alguém tem a síndrome da Gabriela, né? Sou sempre fraco, sou sempre não sei o quê. O quê? Autocomiseração. Obrigado. Então a igreja não deve cair no pecado da autocomiseração. Eu não presto, por isso Deus está me punindo. Não. Talvez Deus esteja testando para ver se de fato cremos no seu poder ou não. Então, o que a igreja deve fazer? Ela deve orar. Orar e pedir a Deus que leve capacitados. É a primeira coisa, orar. E a segunda coisa, cobrar dos homens para que estes se capacitem em oração e trabalho de fé. O princípio da reforma era orar e labutar. Orar e trabalhar. Então, a igreja vai orar pedindo a Deus que levante homens, e a igreja vai cobrar dos homens. Você precisa ser homem. As mulheres, os meninos, os mais velhos, têm que cobrar dos homens. Você precisa ser homem bíblico.
Você precisa crescer na fé, amadurecer na fé, você precisa crescer espiritualmente. Então, é isso que a igreja deve fazer. Não pode se desesperar, nem cair no pecado da autocomiseração. Perseverar em oração e deve cobrar dos homens para que estes se disponham ao trabalho da oração e da palavra, amadurecendo e, consequentemente, se habilitando para o exercício do diaconato, do presbiterato e do pastorado. Mas não imponhamos as mãos precipitadamente sobre ninguém. Sobre ninguém. A imposição de mãos é algo seríssimo. Então é melhor não termos ninguém para impor as mãos do que termos alguém para impor as mãos de forma pecaminosa. E eu quero concluir perguntando: quantos têm orado pela eleição que teremos dia 28? Particularmente, quantos pensaram na eleição para diáconos de uma forma bíblica, com temor e tremor diante de Cristo? Se você não pensou, então se arrependa, porque tudo aquilo que interessa a Deus deve interessar a mim e a você também, se somos o seu povo. Que Deus nos dê graça para que nós possamos ter diáconos cada vez mais parecidos com Cristo e que a nossa eleição seja frutífera para a glória e honra de nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.